Amém. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E eu não sei se vocês se lembram assim, mas sempre quando a gente vem pregar aqui, a gente sempre começa falando que o Espírito Santo nos deu uma palavra, que o Espírito Santo ministrou algo no nosso coração e que a gente sentia muito fortemente de que era vocês as pessoas que o Espírito Santo queria falar, né? E com isso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo que muitos filhos e filhas de Deus precisam ouvi-lo também. Deus, Ele quer falar diretamente com você. Deus, Ele me usa. Ele usa o Ray, Ele usa inúmeras pessoas que estão aí do seu lado. Mas o Espírito Santo queria falar hoje, nessa noite, nessa tarde, nesse domingo, dia 22 de outubro, de que Ele também quer falar com você, diretamente a você. E o título dessa palavra de hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração é um relacionamento com Deus e não com uma religião. Porque o que acontece é que muitas vezes, muitos de nós, a gente tem um relacionamento com a religião e não com Deus. E às vezes a gente vem para a igreja no automático, ou então porque eu tenho que ir na igreja, ou então para eu me sentir melhor. Não. Você não está vindo, você não tem um compromisso com a religião. Você tem um compromisso com Deus. E Ele não quer que você venha aqui simplesmente, eu preciso ir na igreja para que alguém me diga o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não. Você está aqui para aprender a ter um relacionamento com Ele. Você está aqui para aprender a ouvir a voz dEle. Porque Ele quer falar o que eu falo aqui, o que a gente fala aqui com você. Ele quer te ensinar, Ele não quer que a igreja seja um lugar onde você vai ouvir o que você tem ou não fazer. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Amém? Amém, church? Gente, a gente sabe que um dos principais motivos pelo qual Jesus morreu na cruz por nós foi restaurar o relacionamento que Adão tinha com Deus. Adão tinha um relacionamento ali com Deus, onde todo dia Deus se encontrava e tinha um relacionamento com Ele, não é verdade? E o que aconteceu é que o pecado, por um momento, nos separou de Deus, mas Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar para que a gente voltasse a ter um relacionamento. E agora um relacionamento muito mais profundo. Porque antes, Deus, Ele estava ali com Adão. Agora, a palavra diz que Deus habita dentro de nós. É um outro nível. E Jesus veio para restaurar por completo e para sempre esse nosso relacionamento com o nosso Pai. E o que eu senti muito forte no meu coração, que o Espírito Santo falava fala para os meus filhos e filhas que eu quero me relacionar ainda mais profundo com eles. Eu quero ter um relacionamento com eles. Eu os chamei pelo nome para ter um relacionamento com eles. Amém? E eu queria começar essa palavra lendo 2 Coríntios 5, do 14 ao 20. Eu vou ler numa versão que é a Mensagem, que é uma Bíblia que a gente tem aqui na igreja, uma Bíblia muito conhecida, uma versão muito conhecida, que é uma versão bem fácil de entender, bem contemporânea, que é a versão A Mensagem. E eu queria ler ela numa versão bem clara, para que a gente pudesse entender bem o que a palavra está falando com a gente. Amém? Então vamos ler lá junto. 2 Coríntios 5, versículo 14 ao 20. Nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa, de que um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos nós no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida, uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor do que qualquer outra já vivida.
Por causa dessa decisão de Jesus. Nós não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro. E o que vemos é que qualquer um unido a Jesus tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele. E nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Eu vou repetir essa parte. Tudo vem de Deus, que nos quer em um quê? Relacionamento com Ele. E nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus, Ele se reconciliou com o mundo através de Jesus, por meio de Jesus, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo, ou seja, através de Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Uau! A palavra diz que Ele agora é o nosso amigo. Jesus está falando ao seu coração. Eu sou o seu amigo. Jesus mesmo falou isso. A gente tem Paulo aqui falando nessa carta aos Coríntios, mas Jesus falou: eu não os chamo mais de servos, mas chamo vocês agora de amigos. Nós somos agora amigos de Deus. E o que Ele quer de nós é que a gente se abra para se tornar amigo dEle. Amém? Tudo mudou após a morte de Jesus, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Sabemos disso? Amém? A gente deveria estar se relacionando com Ele agora sem medo, sem reservas ou religiosidade. Porém, a religião foi criada para tentar impedir, dificultar de que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Você sabia disso? Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem: você é uma pessoa bem religiosa, né? Eu falei: gente, religiosidade não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Porque a religião foi criada pelo homem com um simples intuito: dificultar você de ter um relacionamento que Jesus morreu para que você tivesse com Deus. E o Espírito Santo quer nos libertar por completo disso hoje. Amém? E quando eu estava falando, o Espírito Santo estava falando sobre isso, me veio à mente talvez algumas pessoas que podem pensar: mas eu acho que talvez então essa palavra não seja para mim, porque eu já tenho um relacionamento com Deus. Ele é meu camarada, entendeu, Fernando? Meu parça, a gente é próximo. Só que deixa eu te falar, essa palavra é assim para você também. Porque você crê que Deus quer te levar para um novo nível de intimidade com Ele? Não sei quantos aqui sabem que Deus falava com Jó, Deus conversava com Jó. Deus falava algo, Jó respondia. Jó falava algo, Deus respondia. Só que tem algo muito interessante, porque no último capítulo da história de Jó, ele fala um versículo muito conhecido, que eu queria ler com vocês, que está lá em Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sempre tem um nível superior de intimidade com o teu Pai. Sempre tem um nível superior de intimidade com Deus. Jó conversava com Deus, mas ele achava que conhecia Deus. No final ele fala: agora eu entendi que eu
só ouvia falar de você. Agora os meus olhos te veem. E sabe, o desejo do Espírito Santo, se você puder fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. O desejo do Espírito Santo de Deus não é que essa seja mais uma palavra na sua vida, mas que a partir de hoje você abra o seu coração para receber uma revelação da vontade que Deus tem de fazer parte mais ainda da sua vida. De você conhecer Ele num novo nível, numa profundidade maior. Onde você sabe quem Ele é, não de ouvir falar, mas porque você o vê. Você pode enxergá-lo. Você sabe exatamente quem o teu Pai é. Todas as características dele. A forma que Ele fala com você, o jeito. Que em nome de Jesus, o Senhor nos leve, todos nós aqui, para um novo nível de intimidade com Ele, em um nome de Jesus. Amém? Como eu posso ter um relacionamento com Deus, Nanda? Como eu posso ter um relacionamento íntimo com Ele? Se aproximando sem medo. Primeira coisa. Buscando conhecê-lo, conversar com Ele, se abrindo com Ele, ouvindo Ele. A palavra fala que Deus andou com homens como Enoque, que Deus andou com homens como Abraão, mas agora Ele habita em nós. Ele não anda mais com a gente. Ele habita em nós. Olha o que diz João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, Jesus falando isso, e Ele lhes dará outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo ele não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo de Deus vive com você e está em você. Você não está mais sozinho. Quando a gente entende, a gente tem a revelação de que o Espírito de Deus habita em nós, que Ele é o nosso melhor amigo, que Ele é o nosso melhor esposo, o nosso melhor companheiro, o nosso melhor ajudador, conselheiro. Eu não me sinto mais sozinho. Nunca. Não importa se não tem ninguém ao meu redor. Eu tenho Ele. Eu posso me abrir com Ele. Eu posso conversar com Ele. Sabe, quanto mais revelação a gente tem que o Espírito Santo de Deus habita em nós, menos a gente se sente só. Mais a gente sabe que a gente tem Ele nas nossas vidas. E que a gente não falta nada. Quando você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, você está se relacionando com Deus. E com Jesus, porque eles são 3 em 1. Quando você ouve o Espírito Santo te direcionando para algo, é Deus te direcionando. Quando o Espírito Santo está te abraçando e te consolando, isso é Jesus te abraçando e te consolando. Porque às vezes as pessoas elas acham que se elas estão falando com o Espírito Santo, elas não estão falando com Deus. Deus é uma coisa, Jesus é outra. Não, eles são o mesmo. Amém? Ele quer fazer parte da sua vida. Basta você querer rejeitar todo pensamento religioso que tenta colocar barreiras para te afastar dele. E eu queria falar aqui alguns fatores que tentam impedir, em nome de Jesus. Ainda está impedindo. Já impediu muitas filhas e filhas, mas em nome de Jesus, com a gente aqui, há um fim para todos nós. Dessa religiosidade. E o Espírito Santo me trouxe alguns pontos, alguns fatores que têm tentado impedir da gente ter um relacionamento íntimo com Deus, com o nosso Pai. Afinal de contas, esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui. Amém? Quem está anotando aí, anota. Quem tem iPad, celular, anotem aí. O primeiro fator
que tenta impedir a gente de ter intimidade com Ele é o número 1. Qual é o fator número 1? Religiosidade. É o fator número 1 que tenta afastar a gente de Deus. É a religiosidade. É a religião. As pessoas vão à igreja há anos e não têm intimidade com Deus. Não conhecem a voz dele, não sabem como ouvir a voz, não reconhecem a voz, não têm intimidade com Deus, têm intimidade com uma religião. Sabem muito bem o que podem e o que não podem, sabem muito bem o que devem e o que não devem. Mas e Deus? E o seu relacionamento com o seu Pai? Ele mesmo quer falar com você e te instruir. Então não permita que ritos, rituais, práticas religiosas, doutrinas humanas te afastem do que Jesus morreu para você viver. Eu quero ler aqui um versículo onde os fariseus foram reclamar com Jesus que os discípulos deles não estavam seguindo as doutrinas religiosas da época. Fariseu, pé da cara. Falou, como assim? Seus discípulos não estão seguindo as leis, não estão seguindo as doutrinas? Olha o que Jesus responde para eles, gente. Jesus, sério. Se a gente hoje em dia falasse como Jesus fala, gente, ia dar ruim. O povo ia chamar a gente grosso, de estúpido. Olha lá em Mateus 15, do 7 ao 9. Fariseus vão lá reclamar para Jesus. Jesus fala assim, hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando vocês. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Por isso que a gente fala tanto da nova aliança, gente. O que é a nova aliança? A nova aliança surgiu a partir do morrer e do ressuscitar de Cristo. Começou uma nova aliança nesse momento. E tudo mudou a partir daí. É preciso a gente entender isso, amém? Infelizmente, doutrinas humanas foram criadas a partir de práticas cristãs, tentando dificultar tudo isso. Práticas cristãs que Jesus deixou para nós, que são bênção. A religião pegou essas práticas e colocou doutrinas nela para dificultar de você ter um relacionamento com Deus. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Ceia, batismo, vestimenta, oração, mérito. Eu vou falar aqui sobre 3 desses. Não dá para a gente falar sobre todos, porque é muita doutrina humana, infelizmente, que foi criada para impedir que a gente acesse livremente o que o corpo e o sangue de Cristo morreu para que a gente tivesse acesso. Eu vou falar aqui rapidamente sobre 3, não dá para falar sobre todos, então eu escolhi, o Espírito Santo escolheu, eu falei, Espírito Santo, escolhe aí sobre o que você quer falar, escolhe 3 doutrinas que foram criadas por homem para tentar afastar o povo, para que o povo abra os olhos e enxergue que isso tudo não passa de doutrina humana. Isso nunca foi desejo de Deus, isso nunca esteve na palavra. E o Espírito Santo falou principalmente sobre ceia. Ceia. Ceia é um dos momentos onde nós mais temos comunhão com Jesus. É no momento da ceia que a gente está mais próximo de Cristo, a gente está comendo o corpo dele, bebendo do sangue dele, a gente está participando de quem ele é ali. E doutrinas são criadas, regras são colocadas, de quem pode ceiar, quem não pode ceiar, quando pode ceiar, quando não pode ceiar. Oi? Você está entendendo que tudo isso foi criado para impedir, gente, por isso que a religiosidade, não sei nem que palavra usar para isso, gente.
já sei, o Mendes sempre fala churume. É um churume. É a pior coisa que poderia ter nos acontecido. Por quê? Gente, religiosidade, eu ouso dizer que é pior que o pecado. Porque o pecado, o Espírito Santo está ali para te mostrar, te ensinar, te levar ao arrependimento. A religiosidade não, ela finge que ela é uma benção. Ela finge que ela está cuidando de você. E nisso, milhões de pessoas se deixam levar para a religiosidade. Estão vivendo uma mentira, um sufocamento, distantes de Deus. Porque estão seguindo regras do mundo onde tem homens que decidiram que você pode e que você não pode, quando você deve e quando você não deve. Jesus convidou todos os discípulos para ceiarem com ele. Jesus convidou Judas, Jesus convidou Pedro. Faz sentido isso para vocês? Jesus sabia que Judas iria traí-lo, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Logo em seguida. Mas ele não deixou de convidá-los. Jesus não excluiu Pedro. Jesus não excluiu Judas de participar da ceia. Por quê, gente? A gente precisa entender que existe um motivo pelo qual Jesus não excluiu eles. Jesus não excluiu eles porque Jesus sabia que o que ele estava representando ali, aquele corpo, aquele sangue, aquilo ali estava tornando eles dignos de participar. Jesus estava falando que nenhum deles era digno de participar. Nenhum. Todos tinham suas falhas. Todos tinham seus defeitos. Mas que aquele corpo, aquele sangue, iria torná-los dignos de participarem da comunhão com Ele para sempre. E enquanto ele estava ceando, ele para por um momento e ele decide lavar os pés daqueles discípulos. E aí eu queria ir lá para João, quando Jesus decide isso, João 13. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, Pedro perguntando para Jesus, Senhor, você vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Pedro, o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Como se dizendo, eu não sou digno. Jesus respondeu, Pedro, imagina ele falando, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, lave não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e as minhas cabeças. E a minha cabeça. Meu Deus. Isso é típico, a reação de Pedro é típico de alguém que vivia enraizado na religiosidade. Onde ele não se sentia digno de ter os seus pés lavados por Jesus. Mas Jesus, ele veio para nos servir. E isso foi um choque para todos os fariseus. E isso foi um choque para todos os religiosos. Porque Jesus havia vindo para nos servir. E se a gente, eu pedi para colocar uma frase, se nós não permitirmos que a graça de Deus nos alcance, nós não teremos parte com Ele. Eu pedi para colocar ali, ó, se nós não permitirmos que a graça de Deus nos alcance, nós não teremos parte com Ele. Porque eu vou achar que eu ainda posso me lavar. E se eu achar que eu posso me lavar, eu vou continuar sujo. Eu vou continuar distante dele. Eu preciso entender que eu preciso da ceia. Eu preciso daquele corpo. Judas, mais do que ninguém, precisava entender o que aquilo ali significava. Porque quando a gente participa e tem comunhão com Jesus, quanto mais perto eu estou dele, mais transformada eu vou ser. Quanto mais longe, quanto mais a religião me empurrar para longe da ceia, mais fundo num buraco eu vou me... Gente, isso não é tão óbvio. Mais sujo eu vou me sentir. Mais não digno eu vou me sentir. Daqui a pouco Jesus está lá e eu dou do outro lado.
Não, a gente precisa dele, nós precisamos. E sabe, que o Espírito Santo possa revelar ao nosso coração isso hoje, porque não adianta eu falar aqui, senão o Espírito de Deus te revelar isso. De que muitas vezes a gente passa anos da nossa vida seguindo padrões humanos, sendo que muitas vezes a gente nem lê a palavra. Porque muitas vezes a nossa igreja, às vezes as pessoas não incentivavam a gente a ler. Eu preciso ir lá e eu preciso enxergar com os meus olhos para que o Espírito Santo possa me revelar qual é a verdade. A verdade não é o que uma doutrina de uma igreja. As pessoas às vezes falam, eu gosto tanto da doutrina da Nova Church. Gente, para de falar isso. Não existe doutrina da Nova Church. Existe a palavra de Deus, o que ela é. Graças a Deus, eu participei de uma igreja que disse, você precisa ir ler a Bíblia. Você tem cérebro para pensar e raciocinar. Foi quando eu finalmente fui à palavra e eu enxerguei que, peraí, gente, tudo isso era invenção de homens? Jesus pagou um alto preço para que a gente tivesse acesso a Deus. Para uma religião simplesmente impedir da gente ter acesso a tudo que Ele providenciou para que a gente tivesse. Ceia, batismo, oração. Tudo isso, Jesus morreu para que nós tivéssemos livre acesso. E a gente não pode deixar que a religião nos impeça de ter acesso a tudo isso. Vocês estão quietos, gente? Vocês estão ouvindo? Está todo mundo... Amém. Oração. Oração também é uma das principais formas de nos relacionarmos com Deus. Não é verdade? E aí vem a religião de novo. Tentar dizer como você deve orar, como você não deve, aonde você deve, aonde você não deve. Orar de joelho no chão, de preferência. Ou com cabeça baixa, sem boné. De preferência com uma voz diferente, né? Porque se você empodera a voz para falar, você é mais santo, você é mais espiritual. Gente, não. Deus olha o nosso coração, não tem a ver com o que você fala. A forma como você fala, Ele é o seu Pai. Usar palavras difíceis que demonstrem reverência. Orações longas são mais espirituais. É ou não é? Oração curta não é tão espiritual assim, né? Oração curta, Deus nem te ouviu. O que mais que a religiosidade fala? Se as orações estiverem acompanhadas com choro e desespero, você tem mais chances de Deus te ouvir. A gente ri, né? Agora. Isso. A gente já chorou muito, orou desesperadamente, né? É. Se você acordar, uma que sai bastante. Se você acordar de madrugada, a fila é menor. Tem menos gente orando, né? Deus, Ele não é todo poderoso para poder entender e resolver todos os problemas de uma vez. Tem que ser por vez. Então, se você vai de madrugada, você tem menos concorrência, né? Nossa. Se liberte disso, meu querido, minha querida. Não tem nada a ver sobre como você ora onde. É sobre relacionamento. Oração é sobre conversa com o seu Pai. Deus, Ele tinha vários nomes no Velho Testamento. Elohim, El Shaddai. Tantos nomes poderosos. Mas aí vem Jesus e revela Deus como o seu Pai. Como você fala com o seu Pai? Como você chega na presença do seu Pai, né? A gente já falou tanto aqui sobre isso. A gente chega como a gente chega. A gente é quem a gente é. Eu ouço às
vezes algumas pessoas, gente, vocês pegam tão vocês, né? Vocês são tão vocês lá na frente. Eu falei, gente, espera aí. Eu teria que fazer um caractere aqui, eu teria que me personagem, né, uma voz, um jeito. Não, eu vou ser eu porque eu estou na casa do meu pai, que é todo-poderoso, que é o provedor, que é aquele que cura, todos os nomes dele no Velho Testamento, mas que agora é meu pai. Por isso que Jesus fala, agora vocês devem orar assim, Pai Nosso. E é claro que ele não quer dizer que a gente tem que orar aquela mesma oração sempre, gente. Ele estava dando um exemplo de como a gente orar. Ele estava querendo que a gente entendesse que agora é um outro nível de oração. Olha o que diz Mateus 6, 5, 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ele conhece o seu coração. Ele tem intimidade com você. De novo, quando Deus fala ali para ir para o seu quarto, então agora toda vez que eu vou orar, eu tenho que fechar a porta do meu quarto. Não, gente. Ele está de novo dando um exemplo de que você não precisa orar de uma forma difícil, em pé, como os fariseus, os pagãos faziam. Não, você pode ir. Ele quis mostrar uma imagem de ir para um lugar íntimo, onde não tem ninguém vendo. Onde você pode ser você. Você não precisa mais fingir que você é alguém, ou orar de uma certa forma. Era isso que Deus estava falando. É claro que tem às vezes que o Espírito Santo nos leva a fechar a porta do nosso quarto, sim. Até um momento intencional com Ele, sim. Mas a gente precisa lembrar que Deus está com a gente aonde quer que a gente vá. E que você pode falar com Ele aonde quer que você esteja. Você pode falar com Ele em qualquer lugar. Será que Deus vai falar num lugar que não é santo? Não existe isso mais de lugar santo. Você é santo. Jesus te santificou. Ele vai falar com você onde quer que você esteja. Amém? Mérito. Infelizmente, a maioria dos ensinamentos estão até hoje baseados na lei de Moisés, que foi entregue aos judeus e não a nós, gentios. A gente já sabe disso, amém? Mas filhos e filhas acreditam que precisam merecer se relacionar com Deus, assim como era na lei. A lei dizia que se você obedecesse, você era abençoado. Se você não obedecesse, você era amaldiçoado. E o que acontece? As pessoas acham isso até hoje. Eu preciso merecer me relacionar com Deus. Se eu fiz algo de errado, Ele já não vai falar comigo. Não é isso que a religião ensina? Gente, isso é padrão da lei. Nós não vivemos mais na lei, nós vivemos no tempo da graça. Onde não é mais sobre o que você faz ou deixa de fazer, é sobre o que Jesus fez. Ou seja, se você se comportar de acordo... O que a religião fala? Se você se comportar de acordo com os padrões morais, você merece que Deus te escute e se relacione com você. Mas se você falhar em um mandamento, Ele estará de costas viradas para você. Quem já ouviu aqui, gente, na hora o Espírito Santo me lembrou da oração com o céu fechado. Quem já ouviu isso aqui? Até que não é muita gente. Que bom que você não ouviu muito isso. Eu já ouvi muito. Aquela oração que a pessoa fala assim, menina, fui orar a Deus hoje, o céu estava fechado.
não passava do teto. O que essa pessoa ela acha, né? Que está dependendo do mérito dela. Alguma coisa eu fiz, alguém fez, fizeram, que eu não estou conseguindo acessar o céu. Gente, em nome de Jesus, está amarrado, isso vem da uma mentira do inferno em forma de religiosidade para tentar enganar a gente. Os céus estão abertos e eu posso só fluir. Por que esperar se sua presença está aqui? Jesus morreu por nós e os céus foram abertos para sempre. Não foi por nada que você fez que o céu foi aberto. Foi pelo que ele fez. Então não é por causa de algo que você vai fazer que vai fechar ele. Amém? Jesus cumpriu todos esses padrões e mandamentos que você nunca iria conseguir cumprir para que hoje o seu relacionamento com Deus não dependesse do seu mérito, mas dependesse do mérito de Jesus. Agora o seu relacionamento com Deus é pela graça, favor e merecido. Ele não irá virar as costas para você, porque ele já virou para Jesus na cruz, para que ele sempre estivesse com você. Não tem costas viradas, não tem céu fechado para nós que cremos no sacrifício perfeito e completo de Jesus. Pai, por que me abandonaste? Deus abandonou Cristo com um propósito, por amor a você. Para que ele nunca mais virasse as costas para você. Meu Deus, que amor é esse? Abandonar o seu filho puro e santo? Para que você nunca mais se sentisse abandonado, abandonada? Por isso não permita que a religião desfaça tudo isso e faça você acreditar que você não merece ou que ele virou as costas para você. Quê? Manda catar coquinho? Fala, não, eu sei o que Jesus fez por mim. Segundo fator que tem impedido, consciência do pecado. Muitos filhos e filhas foram plenamente perdoados quando aceitaram a Jesus. Você sabia disso? Fala para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, você foi plenamente perdoado, completamente perdoado. Gente, só que o que acontece? A religião fala assim, mais ou menos. A religião vem para dizer assim, então, mais ou menos, não é bem por aí não. Não é bem assim não. Perdoado, mais ou menos, né? Não, nós somos plenamente perdoados. A obra de Jesus, ela foi completa, suficiente e perfeita. Só que muitas pessoas ainda recebem culpa. E ainda ficam se sentindo mal por coisas, às vezes, que fizeram no passado. Ou por ainda estarem longe de serem perfeitos. Caramba, eu tenho tanto a melhorar. Caramba, e essa consciência de pecado, de eu sou pecador, né? Aquele famoso sou miserável pecador, não mereço, né? Gente, eu me lembro que eu orava assim, gente. Eu não mereço. Nunca vamos merecer, realmente. Mas ele decidiu, ele quis que assim fosse com a gente. Então a gente não tem mais essa mentalidade de pecador, porque nós não somos mais pecadores. O fato da gente ter se tornado pecador, que veio através de Adão, foi por causa da natureza pecaminosa. E a palavra diz que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, essa natureza é retirada de mim. Por natureza eu me torno santo, eu me torno como Ele é. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Agora eu tenho a mente de Cristo. Então eu não aceito mais culpa sobre a minha vida. E eu não vou cair nessa de que a culpa vai me afastar do meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus morreu pela sua culpa. Nossa, mas aí a culpa já faz parte de mim. Fazia parte de você. Sempre quando vem algo te culpar, te condenar, não vem da parte de Deus.
vem da parte do inferno, do inimigo das nossas almas, tentando impedir de você se relacionar com Deus. Meu querido, se algo ou alguém fosse te impedir de se relacionar com Deus, significa que a obra de Jesus foi inválida. Não tem nada nem ninguém, nada que você tenha feito ou vai deixar de fazer, que vai impedir de Deus estar sempre próximo de você. É por isso que a religiosidade inventa aquela coisa nojenta de desviado. Gente, ela vem falar para você que você está desviado. Desviado como? Se Jesus sempre está ali para nós. Você sempre foi. Pode ser que você não esteja frequentando uma igreja, mas você permanece sendo filho de Deus. Amado, aceito, separado por Ele. E é claro que o desejo de Deus é que a gente esteja próximo dEle. É claro que a vontade de Deus é que a gente seja cada dia mais parecido com Ele. Não é verdade? Mas nada do que eu faço ou deixo de fazer vai impedir o meu relacionamento com Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele fala, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque nós entendemos que nós somos lavados de uma consciência culpada, para que nada mais impedisse o nosso relacionamento com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem era que não tinha pecado? Deus tornou pecado por nós, tornou Jesus pecado para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você é justo, você é justa, você foi justificado. Quando a gente tem a consciência de que nós somos justificados, não tem mais nada que impeça o meu relacionamento com Deus. Terceiro e último fator que tem tentado impedir, ou que impede muitas vezes, da gente ter intimidade com Deus, é a falta de conhecimento da palavra. A falta de conhecimento da palavra, que é a palavra de Cristo, a palavra da nova aliança, não a palavra da lei, amém? A religião pouco nos ensina sobre a nova aliança. Por que será, gente? Por que será que a religião não nos ensina sobre nova aliança? Porque a gente vai ter entendimento do que Jesus fez e a gente vai ser liberto dela. Ela não vai mais manipular a gente, nem controlar a gente. Por isso que não se fala sobre nova aliança. Quem vem do entendimento do sacrifício de Jesus, e quem não entende isso dificulta de ter um relacionamento com Deus. Porque a gente precisa conhecer o que Jesus fez, e quem Ele nos tornou, e o que Ele nos deu, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele e reconhecer a voz dEle. Mas, Nanda, o que a falta de conhecimento da palavra tem a ver com eu reconhecer a voz de Deus? O que tem a ver? Eu não ter muito conhecimento da palavra, não ter contato com a palavra e não conseguir reconhecer a voz de Deus. Tudo, né? Por quê? Qual é a voz de Jesus? Força, gente, vai! A palavra, essa é a voz de Jesus. É a palavra. O tom da voz dele é a palavra. Então, quando eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei reconhecer a voz dele. Ou eu tenho dificuldade de reconhecê-lo.
Olha o que diz João 10, 25 a 27. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, ou seja, aqueles que creem. Você está entendendo aqui, gente? Que ele fala assim, ó. Vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. O que ele está falando aqui? Que quem não crê nele não é a ovelha dele. Mas aí ele fala, mas vocês que creem. Aí ele fala, vocês ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Gente, o que a palavra está falando aqui, gente? O que a palavra está falando aqui? Que todos que creem em Jesus escutam Ele. Você crê em Jesus? Mais ou menos. Vocês creem em Jesus? Amém? Então, você ouve a voz dele. Isso é uma promessa para você. Isso é algo que precisa ter certo. Então, a primeira questão para eu entender como ouvir a voz de Deus é eu crer nisso. Eu preciso crer que eu ouço a voz do meu Pai. Esse é o primeiro ponto, porque é pela fé, meu querido, minha querida, é pela fé. Então, o primeiro ponto é eu entender que isso é verdade, é eu crer. Isso é verdade. Você pode dizer isso? Isso é verdade. Meu Pai fala comigo. Jesus disse que Ele fala comigo. E que eu ouço Ele. Então eu ouço Ele. Esse é o primeiro passo. Nós ouvimos a voz de Deus através de uma combinação, eu pedi para eu colocar aí, entre fé, que é crer que Ele fala com você, conhecer a palavra para reconhecer a voz dEle, e inserir Ele na nossa vida. Eu preciso convidar a Deus de fazer parte da minha vida. Porque se você vive a sua vida sem incluir Ele na sua vida, como que você vai ouvir Ele? Você precisa incluir Ele. Sabe, em todos os momentos. Senhor, eu estou com dúvida disso. Espírito Santo, eu estou com dúvida disso. O que você acha disso? Espírito Santo, eu estou sem saída aqui. Me dá uma direção. Deus, faz parte aqui desse meu dia a dia, ó. Deixa eu te falar, estou sentindo isso. Estou nervoso com isso. Estou preocupado com isso. Alivia o meu coração. Estou triste com isso. Entra nesse circuito e faz o que só você pode fazer. É trazê-lo para a sua rotina. É na hora que você vai orar e você falar assim, Deus fala comigo. Aí você fala, Deus fala comigo. Aí você conta 1, 2 minutos. Não falou, então eu vou tomar minha decisão mesmo. Não é assim. Dá tempo, dá espaço. Deixa Ele falar com você, Ele vai falar. Ele disse que fala com você, creia nisso. Espera um pouquinho, não toma a sua decisão. Escuta, porque Ele vai falar com você. Amém? Hebreus 4. Desculpa aí, calma aí. Antes de colocar Hebreus, como que eu sei que é a voz de Deus e não a minha? Essa é uma pergunta do milhão, né? Sai bastante, né, essa pergunta? Sai. Tá, beleza. Estou entendendo aqui que eu preciso crer, que Ele fala comigo, que eu preciso conhecer a palavra para que eu possa reconhecer a voz dEle, porque a voz dEle, a linguagem dEle é a palavra. Eu preciso inseri-lo na minha vida, mas quando que eu sei que é a minha voz e quando que eu sei que é a dele? Deixa o próximo domingo? Sabe quando você tem um pensamento que você sente que não veio da sua parte? Você está ali no trabalho com uma situação que você fala assim, Senhor Jesus, só você agora.
E aí, de repente, vem uma ideia que você fala assim, gente, isso não foi de mim. Né? Mas e aí, será que essa ideia veio de mim mesmo? Não veio? Veio da parte do Espírito Santo? Não veio? Isso pode ser Deus sim falando com você. Mas para que você reconheça que é Ele falando, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer a palavra. Eu queria fazer rapidinho aqui uma dinâmicazinha. Eu vou pedir algo, eu sei que vai ser igual a lei. A lei, ela fala assim, ó, não faça isso, você dá vontade de fazer, né? É assim que funciona a lei. Mas agora a gente vai, por favor, vamos usar da graça e não vamos fazer o que eu disser para vocês não fazerem. Tá bom? Não olhem para trás, beleza? Esse é o primeiro ponto. Eu sei que é difícil. É o mesmo efeito da lei na nossa vida. Mas vocês conseguem. Não olhem para trás. E eu vou pedir para uma pessoa lá de trás falar uma palavra. Beleza? Esperem essa pessoa falar e eu vou dar as novas instruções. Amém? Pessoa número 1 pode falar. Não olhem para trás. Pessoa número 1 pode falar. Ok. Quem não tem certeza de quem foi que falou, levanta a mão. Quem não tem certeza de quem foi. Vamos ser sinceros, gente. Está na igreja, né? Ah, beleza. Quem não tem certeza, amém. Quem tem certeza de quem foi, levanta a mão. Vamos lá, quem foi? Legal. Vamos fazer com mais uma pessoa, então, que estava muito facinho, JP, né? Vamos lá. Ninguém olha para trás. Segunda pessoa, se a pessoa estiver na sua frente, atrás de você e do lado, não vale, né, gente? Mas vamos lá. Segunda pessoa, pode falar. Beleza. Quem não tem certeza de quem falou, levanta a mão. Quem tem certeza de quem falou, que não esteja na frente, do lado, levanta a mão. Foi quem? Hã? Eu ouvi. Alguém mostrou seu salário? Sam. O Sam que falou. Gente, por que vocês acham que as pessoas que acertaram reconheceram a voz? Porque conhecem. Sabe como essa pessoa fala, sabe o tom da voz. É a mesma coisa com Deus falando com a gente. Para que eu possa reconhecê-lo, eu preciso conhecê-lo. E como que eu conheço? Através da palavra. Como que eu reconheço que a minha voz ou a voz de Deus através... Ai, gente, vamos lá, em nome de Jesus. Todo mundo acordado. Dá Isso, cotovelada mesmo, a pessoa acordada do seu lado. Vamos lá. Como eu reconheço de que é a minha voz e a voz de Deus através da palavra. Amém. Eu queria ler esse versículo que está lá agora em Hebreus 4:12. Que diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que está falando aqui na palavra? Que a palavra de Deus, ela é como uma espada que divide a nossa alma do nosso espírito. Ela faz o que naturalmente a gente não conseguiria fazer. Ela divide o que vem de você e o que vem do seu espírito. Eu pedi para colocar ali alma, seus pensamentos, suas emoções. Espírito, seu novo espírito nascido de novo, sua nova natureza. A palavra, ela vem e te mostra. Mateus, isso daqui vem da sua parte. É seu pensamento, sua vontade. Isso aqui vem da parte de Deus. Quando você conhece a palavra, você sabe discernir. Isso aqui vem de Deus. A palavra, ela nunca vai te levar a mentir. A palavra, ela nunca vai te levar a trair. A palavra nunca vai te direcionar a você falar com alguém de uma forma que humilhe aquela pessoa. Então você sabe ali, você conhece, ela está ali dividindo o que vem de mim e o que vem da parte do meu Deus.
É algo natural. Eu estava falando com o Reinaldo, eu falei, essa palavra é difícil porque é trazendo algo bem prático para o teórico, para conseguir ensinar. Porque é só quando a gente vive isso, quando a gente se abre. Não tem uma fórmula mágica, Nanda. Poxa, seria mais fácil uma fórmula mágica, né? Eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, a nossa, tá rindo que já sabe que é você, né? A Freire veio um dia falar comigo. Tinha acabado de entrar na igreja, né? E ela perguntou, como que eu ouço a voz de Deus? E hoje em dia, toda hora ela fala, porque o Espírito Santo falou comigo, porque o Espírito Santo falou comigo, porque o Espírito Santo falou comigo. Ai, mas eu não fui, porque o Espírito Santo falou para eu não ir. Não sei o que. Foi alguma fórmula mágica que eu te dei? Foi, ler a Bíblia. Essa foi a minha fórmula mágica para ela. Ela começou a ter mais contato com a palavra. Essa menina não perde um domingo, gente. Ela está aqui todos os domingos. Cara, ela, além dela ter prazer, ela sabe que ela precisa ouvir. Ela não ouve só domingo, ela ouve durante a semana. Ela ouve mais do que eu, às vezes. Ela chega, você já ouviu a palavra da nova de domingo? Ela chega na segunda-feira, eu falo, calma aí, gente. Me dá terça ou quarta para eu conseguir ouvir a da nova lá do Rio. Por quê? Porque ela está acendendo, porque ela está percebendo, caramba, isso dá certo? Como é bom ser guiada pelo Espírito. Como é bom não dar com os burros na água. Como é bom ter sabedoria, como é bom eu ouvir a voz dele, eu ter intimidade com ele, como é bom eu saber quem ele é, como é bom eu não me sentir sozinha, como é bom eu saber o que fazer nas situações difíceis, como é bom ter um relacionamento com o meu pai, que cuida, que me ama. Então não tem uma receita mágica, a gente precisa experimentar. Repreender toda a religiosidade, tudo que a religião tenta nos ensinar. Repreender, nos libertarmos disso. Jesus nos livrou da escravidão da lei, a palavra fala. Para que nós possamos viver uma nova vida, agora uma vida através do Espírito, uma vida livre. Que a gente apenas se renda, adicione Ele na sua rotina. E ouça mais a palavra para que cada vez mais se torne fácil. Queria terminar com um versículo. Sabe? A religião também vem dizer que você precisa de um pastor para falar com você. No Antigo Testamento, os profetas falavam com Deus e os profetas traziam para o povo o que Deus falava. Para o povo, eu falei? Trazia para o povo. Só que aí a palavra vem e fala que agora nós temos um sumo sacerdote, que se chama Jesus. Você entende que somente os sumos sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos? Ali no tabernáculo onde havia a presença de Deus, onde havia a Arca da Aliança, onde havia um véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar ali. E aí Hebreus vem dizer pra gente que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote e adentrou o véu para que nós possamos ter acesso de uma vez por todas com Ele. Queria contar uma experiência rapidinho para vocês que o Fragale teve. Ele sempre conta dessa experiência e ela sempre me pega. Quando ele estava lá na África do Sul fazendo a escola bíblica Rema, ele falou que foi um profeta e deu profecia para todos os pastores, menos para ele. E ele falou, poxa Deus, por que você não deu uma profecia para mim? E ele falou que se afastou daquele lugar ali, viu que não ia ter profecia nenhuma para ele, se afastou. E ele falou que o Espírito Santo falou para ele, eu ainda preciso falar audivelmente com aqueles ali. Porque eles ainda não têm a maturidade que você tem para me ouvir. Sabe, Deus fala com a gente de várias formas. Audivelmente, através de pessoas, através de profecias, através de visões, de sonhos.
Mas deixa eu te falar, quanto mais espiritual você quiser ser, mais pela fé você anda. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, eu gostaria tanto de ouvir Deus audivelmente. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê Deus falando audivelmente com vários homens e mulheres, não é verdade? Só que agora a gente está numa outra era, a era da fé. Onde o maior é o que mais crê. O justo viverá pela fé. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então você quer se sentir espiritual porque a pessoa acha, poxa, eu ouvi a voz de Deus audivelmente, eu sou mais espiritual. Na era da nova aliança, onde tudo é pela fé, quando você não ouve e você crê, é quando você é o maior, é o mais espiritual. E eu queria finalizar lendo esse versículo que está em Mateus 27, 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, nós temos plena confiança. Em outras traduções diz ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Uau, Jesus morreu por nós. E naquele momento, quando Ele disse, está consumado, o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que não havia mais impedimento para eu e você adentrarmos o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Isso não é claro, não fica claro para você? Que nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que várias citações de Paulo ali em Romanos, não é profundidade, não é morte, não é vida, não são anjos, não são demônios. Será que isso não é suficiente, às vezes, para a gente entender que nada é nada? Que nada nos separa do amor dele? E que o seu relacionamento com Deus não depende de você, não depende do seu mérito, não depende de nada que você faça ou não faça. Depende do que Jesus fez por você, que você tenha essa consciência. Que você tem um relacionamento com o teu Pai eterno e para sempre. Nunca permita que nada ou ninguém te diga a diferença ou tente fazer acreditar em algo diferente disso. Amém?